Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Se Respira. Aqui, nós lidamos e tratamos com assuntos, com dores emocionais do nosso dia a dia, aquela que todos nós sentimos várias vezes ao dia. Eu sou Daniela Rocco e hoje eu vim contar um conto budista para você. Diz que uma vez, um homem foi atingido por uma flecha envenenada. A família se desesperou porque ele tinha sido atingido. E aí correram para levá-lo ao melhor médico para ele se curar da melhor forma possível. E o homem disse: eu não saio daqui enquanto eu não souber quem foi que me atingiu com essa flecha. Eu quero saber o nome desse homem. Eu quero saber se ele era alto. Eu quero saber a origem dele. Quero saber que casta ele pertence. Quero saber qual foi o arco que ele me atingiu, que arco que ele usou para me atingir. Se era um arco de cânhamo, se era um arco de seda, se era um arco de bambu. Quero saber se esse arco era um arco comum, curvo ou oleandro. Quero saber se a pluma da seta que me atingiu era de falcão, se era de abutre ou se era de pavão. Enquanto eu não souber, ninguém me tira daqui. E o homem morreu sem saber nenhuma dessas respostas. Eu vim aqui hoje para te contar que todos nós estamos atingidos por uma flecha envenenada. Todos nós temos uma flecha cravada dentro de nós. E não nos damos conta de que vamos morrer. E vivemos a nossa vida, vivemos o nosso dia a dia, sem nos dar conta disso. Nos apegando a superficialidades, nos apegando a coisas que são muito banais e que, se você for olhar a fundo, nem tem tanta importância quanto a que você dá. Os seus problemas, as suas dores, as situações que você revive e remói dentro de você. Muitas vezes dói sim, não estou negando de jeito nenhum dores que a gente vive no nosso dia a dia. Mas muitas vezes nós colocamos num lugar de muita importância na nossa vida e deixamos de viver. Deixamos de estar presentes. Deixamos de levantar os nossos olhos e olhar para o que nós temos ao nosso redor. Deixamos de reconhecer quem nós somos, o que nós somos e quem nós temos de tão importante na nossa vida. Você pode ter ouvido esse conto budista e ter pensado: puxa, mas esse homem foi tão bobo, a reação dele foi tão absurda. Se você trouxer para você e trouxer para a sua vida e para o seu dia a dia, você vai ver que inúmeras vezes nós tomamos atitudes e posturas e falas exatamente igual a desse homem. Muitas vezes a gente fica apegado a pormenores, a situações pequenas, a dores, a ressentimentos, a mágoas, a situações que já passaram. E a gente fica paralisada. A gente fica sem conseguir achar a luz no fim do túnel. E com isso a gente se pune, a gente se maltrata e a gente se machuca. Se você parar para pensar, a gente vive sem consciência do que a gente tem no nosso dia a dia. A gente vive sem consciência de quem de fato a gente é, porque a gente se afastou da nossa essência via de regra. Via de regra a gente não olha para quem de fato nós somos. Aliás, não sei nem se todo mundo se conhece de fato. Se todo mundo consegue entrar em contato com a sua essência e com a sua verdade. Via de regra a gente fica usando máscaras, dando um jeito de agradar todo mundo, de ser gentil para todo mundo, olhando para fora, olhando para o outro, tentando se sentir pertencente, tentando se sentir amada. E a gente se perde da gente. A gente se perde da nossa essência. A gente se perde dessa pessoa amorosa e leve, para se tornar uma pessoa ressentida, pesada. E que muitas vezes a nossa máscara gruda na gente. E é difícil de tirar, porque a gente se perde nela.
Tem um conto, um livro na verdade, que fala que um homem usa a armadura para se proteger da vida. E aí a hora que ele tenta tirar a armadura não sai mais. É exatamente assim com nossas máscaras na nossa vida. Muitas vezes nós usamos tanto que elas já fazem parte da gente e a gente não se dá conta. E aí a hora que a gente tenta tirar, é difícil, mas é possível. E o primeiro passo para isso é você ter consciência. Quais são os papéis que eu tenho vivido na minha vida? Por que é que eu tenho tanta necessidade de agradar ou de me sentir pertencente ou de receber a aprovação do outro? Muitas vezes a gente fica para fora, olhando para o outro, apontando o dedo e deixa de olhar para você. E deixa de olhar para a sua parcela nas suas relações, na sua vida, nas suas posturas, nas suas falas. Então é muito importante que a gente comece a voltar para dentro da gente e começar a se concentrar no que é real que acontece com a gente. Via de regra, a gente cria situações e vive como se fossem realidade. E aí a gente se pune, a gente se critica, a gente se julga. E a culpa, ela é recorrente quando a gente fica revivendo e remoendo coisas que aconteceram. Porque a gente não consegue aceitar, muitas vezes, que a gente faz parte dessa história. Porque a gente fica no outro, porque o outro foi culpado, porque o outro me machucou, porque o outro me abandonou, porque o outro me magoou. E aí o seu ressentimento fica em função da outra pessoa. Mas você faz parte dessa história. Então, se você faz parte dessa história, como é que você pode ressignificar essa dor dentro de você? Mais uma vez, eu não estou diminuindo dores que a gente vive, que a gente tem dores profundas dentro da gente mesmo. Tem situações que são muito difíceis da gente conseguir elaborar, muito difíceis da gente conseguir ressignificar ou começar a dar o primeiro passo. Ou porque são muito recentes, ou porque são dores muito profundas. Então tem situações que sim são muito difíceis. Mas, a partir do momento que você volta para dentro de você, sem se culpar e sem se punir, mas tentando achar uma saída para dar esse primeiro passo, você já começa a fazer esse movimento. Minha mãe falava, dá o primeiro passo que Deus coloca a estrada. O negócio é você colocar-se em movimento e achar uma solução para cada problema e não mais um problema para cada solução. Tem gente que é especialista em achar um problema para cada solução. E aí as pessoas dizem, mas por que você não faz isso? Ah, porque é muito difícil. Mas então por que você não vai lá? Ah, porque não dá. Nossa, mas por que você não levanta daí e senta ali? Nossa, é muito longe. Mas então, por que você não pega e não faz isso aqui lá? Nossa, nunca pensei nisso, eu acho que não vai dar certo. E aí fica naquele desenho que é ó vida, ó céus, ó chuva, e aí fica reclamando de tudo. E não se permite começar a ir buscar essa força interna para poder sair das situações que está vivendo. Esquecendo que a flecha está cravada dentro de você e envenenada. Olhando para qual é a pluma que foi a flecha que me atingiu. Olhando e querendo saber por que é que aquela pessoa me feriu. Quem é essa pessoa para ter feito isso comigo? Por que é que foi feito comigo? Por que é que nesse dia? Por que é que nessa situação? E aí a gente se encontra exatamente igual àquele homem que morreu com a flecha envenenada, querendo saber quem tinha sido a pessoa, como tinha sido o arco e como tinha sido a flecha. Se a gente fica apegada a ressentimentos do passado, a situações que já foram, a gente fica exatamente querendo entender por que é que isso aconteceu comigo. Como é que isso poderia ter sido diferente? E aí você fica com a flecha cravada no peito, olhando para fora. Ao invés de ir buscar ajuda e buscar socorro. Seja você o seu próprio antídoto. Seja você a querer arrancar essa flecha do seu peito e começar a sair desse lugar, sair dessa dor, sair desse vitimismo que muitas vezes
se vive na vida. A gente se coloca no lugar de vítima, muitas vezes, para se manter na dor. Para se sentir, para se isentar da culpa. Porque a hora que você se sente vítima, tem um algoz. Se você é a vítima, portanto, você não é o algoz. Alguém te feriu, alguém te machucou, alguém te fez mal. Então, o que acontece com a gente não tem o menor controle nessa vida. Mas como é que nós vamos reagir ao que aconteceu com a gente? A gente tem que ter esse controle. Por isso que eu digo e repito, e provavelmente você já deve ter ouvido eu dizer essa frase outras vezes. Olha para dentro de você. Vai buscar dentro de você como é que você pode fazer diferente. Para com esse reme-reme que você não sai do lugar. Ó vida, ó céus, o que eu faço? E agora? Né? Então é hora da gente começar a dar o primeiro passo e se trabalhar. Conseguir se olhar com verdade, com honestidade, com vontade de se fazer diferente e sair do lugar que você está. E dar um passo por vez. Outra coisa que chega muito a mim é assim, ok, eu tô triste, tô afim de mudar e fazer diferente. E depois de uma semana que tá se trabalhando, ou se olhando, ou conseguindo se entender, ampliando a consciência, vira pra mim e fala, Dani, mas eu não mudei nada? Já faz uma semana que eu tô me trabalhando e continuo igual, eu continuo triste, eu continuo... Vou te perguntar uma coisa. Quando você começa um treino na academia, você consegue ficar sarada em uma semana? Você consegue ganhar músculos em uma semana? Ou você tem que persistir nos seus exercícios físicos para começar a ter um resultado depois de algum tempo? Porque é que quando se começa a se trabalhar internamente, há que se ter essa necessidade imediata. Se você pensar assim, você só vai se frustrar. Então, assim como você treinou o negativo muitos anos na sua vida, há que se começar a trabalhar o positivo. E é óbvio que aos poucos, um passo por vez, você consegue ver os resultados. Mas é um passo por vez. É respeitando o seu tempo interno. Lembrando que muitas vezes tem-se muita dificuldade em fazer essa mudança de pensamento, essa mudança de comportamento. Então, eu tive uma vez uma pessoa que eu atendia e que foi exatamente isso, depois de uma semana, falou, escuta, mas eu faço o exercício que você me pede e eu não vejo mudança nenhuma. E aí eu disse, enquanto você ficar nessa autocobrança e nessa autoexigência, você não vai perceber porque você está esperando resultados imediatos, resultados maravilhosos, resultados apoteóticos, e isso não vai acontecer. Para você começar a perceber as suas mudanças quando você se olha, ou quando você ganha consciência do que você está vivendo e do que eu posso viver, como é que eu posso ser diferente a partir de agora, é a hora que você começa estando presente, no aqui e no agora. Você começa a perceber mudanças sutis e gostosas quando a gente está presente. Quando você está se trabalhando, quando você tem essa consciência. Porque você percebe que ao invés de você ficar de mau humor o dia inteiro, vamos supor, você fala, puxa, hoje eu acordei, olhei o sol e falei, uau, o sol está brilhando hoje. Isso já não é uma mudança? Ou você costumava brigar com todo mundo, com a sua filha, por exemplo. Você brigava muito com a sua filha, exigia demais da sua filha. E hoje você percebeu, você percebeu que hoje você não brigou tanto com ela. São essas mudanças sutis que vêm vindo no passo a passo nesse trabalho interno e que se você não estiver atenta, se você não estiver presente, passa despercebido. E aí você fica focado só no negativo, só no que está faltando. Isso é viver na escassez. Viver na escassez é ficar olhando para o que falta. É ficar olhando para o que eu não tenho.
É ficar olhando para o que deveria ser. Viver no presente é você olhar para as conquistas que eu tenho. É você olhar para as pessoas que eu tenho. É você olhar para quem de fato você é. É começar a valorizar o seu entorno. É começar a valorizar pequenas mudanças em você e imediatamente no seu entorno. Quando a gente muda, o nosso entorno muda. Porque as nossas relações mudam. Tudo que a gente dá, a gente recebe. Portanto, se eu dou carinho, eu recebo carinho. Se eu dou amor, eu recebo amor. Se eu dou porrada, certamente eu vou receber porrada. Então, mais uma vez, se eu dou porrada a minha vida inteira, percebo que eu tô dando porrada e mudo. A hora que eu der amor e eu receber porrada, eu vou achar que não tá adiantando nada o meu trabalho interno. Entende o que eu tô querendo dizer? Para você começar a receber amor e carinho, que é o que muitas vezes você começa a dar e volta porrada para você, quando você começa o seu trabalho interno, é que as pessoas vão te tratar como você sempre as tratou. E para haver essa mudança de comportamento e de reciprocidade, é um caminho, é um processo. E para isso tem que se ter muita autocompaixão, tem que se ter muita paciência, porque as mudanças são passo a passo, são no dia a dia, são de comportamento. Então, eu costumo dizer nos cursos e nas palestras que eu aplico, começa a dar o primeiro passo. O primeiro passo não vai te levar onde você quer, certamente não vai te levar onde você quer, mas vai te tirar de onde você está. Quando eu falo vida em movimento, é isso. Dá o primeiro passo. Vai atrás de conquistar quem é que você quer ser. Coloca a sua vida em movimento que a estrada chega. Começa a fazer diferente para você começar a perceber que as suas relações começam a mudar. Não é uma varinha de condão, bem que podia, né? Bem que podia a gente mudar e no estalo de dedos tudo mudar, seria maravilhoso, eu amaria. Mas não é assim que funciona. Você tem 30, 35, 40, 50 anos reagindo e agindo de uma forma e as pessoas te conhecem desse jeito. A hora que você se dá conta que você tem um veneno cravado no teu peito, que você fala, meu Deus, eu preciso correr atrás de fazer as coisas funcionarem de uma forma melhor, e que você muda o seu comportamento, muitas vezes as pessoas estranham. Muitas vezes você ouve coisas que você fala, puxa vida, não precisava ter ouvido isso. Porque as pessoas estão treinadas e acostumadas a verem você de uma forma, e de repente você age de outra. Então, para haver essa mudança de comportamento dentro e fora, leva-se um tempo. E ter consciência disso é muito importante para o seu trabalho interno. É muito importante para você, inclusive, perceber quais são as reações que eu tenho quando eu mudo e percebo que as pessoas me tratam como eu era antigamente. Isso é um treino importante para o seu dia a dia. A nossa mente cria muitos pensamentos durante um dia. Tem um estudo em Oxford que diz que a nossa mente cria de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Portanto, esse nosso pensamento disparado, essa loucura muitas vezes que a gente vive dentro da nossa cabeça, é porque a gente tem milhões de pensamentos. E aí a gente fica com a cabeça disparada mesmo. Só que nós somos seres duais. Nós somos todo o nosso bem e todo o nosso mal. Toda a nossa luz e toda a nossa sombra. Todo o nosso amor e todo o nosso ódio. Toda a nossa positividade e toda a nossa negatividade. E assim é a nossa mente também. Nossa mente também vive muitas coisas negativas. Portanto, a nossa mente pode ser a nossa maior aliada, mas ela pode também ser a nossa pior inimiga. Quando eu digo que nós fazemos sempre escolhas na vida, é disso que eu estou falando. Você prestando atenção e estando presente, você vai perceber qual é o pensamento ou quais são os pensamentos que estão passando na minha cabeça agora.
E com quais pensamentos eu decido ficar? Com quais pensamentos eu decido conviver e viver na minha vida? Nossa, Dani, mas isso é muito difícil. É mesmo. Para isso, você tem que silenciar. Para você poder prestar atenção quais são os pensamentos que você tem, ou que você está tendo, você precisa silenciar. Por isso, se respira. O se respira vem para você entrar em contato com o seu silêncio. O se respira vem para te trazer para o momento presente. Para você estar no aqui e no agora, que eu falo tanto. O se respira faz você tirar um momento do seu dia. E é um momento mesmo. O se respira é um treino para você ir aumentando o seu tempo de silêncio e de contato com você. Mas a hora que você entra em contato com o se respira, você consegue perceber quais são os pensamentos que eu tenho tido. O que é que está passando na minha mente agora? É positivo? É negativo? É negativo e eu não quero? Deixa aí. É positivo e eu quero? Bota atenção. Tudo que a gente foca, cresce. Vou repetir. Tudo que a gente foca, cresce. Tanto para o positivo quanto para o negativo. Portanto, é sempre uma escolha o que nós vamos querer estar convivendo no dia a dia, querer estar presente no dia a dia. Eu quero o bom ou quero o ruim? Eu quero estar alegre e otimista ou eu quero estar negativo e pessimista? Muitas vezes é difícil mesmo, é um treino. Lembra da academia? É um treino. Você vai escorregar na maionese? Certamente. Então hoje eu decido ser otimista. E a hora que eu me vejo, eu tô negativa, olhando tudo ruim. Mas a autopercepção faz isso. Peraí, tô percebendo que eu tô pessimista. Como é que eu posso mudar isso? Ampliar a consciência é se perceber. Percebeu que escorregou, percebeu que não tá legal? Muda. É simples assim, muda. É uma escolha. Sempre é uma escolha. E sempre é um passo por vez. Sempre prestando atenção no que é real e no que é invenção da nossa mente. Entende? Muitas vezes, prestar atenção no deixar fluir. Muitas vezes, prestar atenção no deixar ir. A gente fica apegado a situações e a pessoas do passado. Isso só faz a gente ficar estagnado. São situações que ou já se resolveram ou que já passaram. E por que é que você vai ficar apegado a isso? Eu já disse, o que aconteceu com a gente não tem o menor controle. Mas como é que eu vou resolver isso dentro de mim? Sim, você tem controle. Dani, mas foi uma situação que me feriu drasticamente, que mudou a minha vida drasticamente. Então eu vou dizer para você da importância do poder da gratidão. Quando a gente agradece todas as situações que acontecem com a gente muda de lugar. Nossa, mas foi uma situação péssima, você não sabe o que me aconteceu. Ok. Isso aconteceu e já aconteceu. E fez você ser quem você é hoje. Te trouxe para lugares que provavelmente você não teria ido se isso não tivesse acontecido na tua vida. Se você ficar apegado, ressentido, magoado, o veneno é seu. É a mesma coisa que tomar veneno para tentar matar o outro. Quem vai morrer? Você. Ficar apegado a mágoas do passado, a ressentimentos, a tristezas, só gera angústia, só gera tristeza e só gera amarras para você. Se você não se coloca em movimento, você não sabe quais são as amarras que te prendem. Então, quando eu falo, vai, anda, dá o primeiro passo e deixa de olhar para trás. O movimento da vida é para frente. Se você olha para trás, você está de costas para os seus projetos de vida. Você está de costas para a sua vida e olhando para o teu passado. Se ferindo, se envenenando e morrendo aos poucos.
deixando de olhar coisas importantes na sua vida, ficando na superfície. Deixando de agradecer situações e pessoas importantes. Deixando que coisas antigas ou mágoas recentes que possam ser assombrarem a sua vida. É viver com um Gasparzinho atrás de você o tempo inteiro, que não faz você, não deixa você prestar atenção em coisas importantes, em resoluções importantes, em posturas importantes que você precisa tomar hoje na sua vida. Então, elimina da tua vida o que não é necessário mais para você. Tira de dentro de você situações que você não precisa mais, que já se resolveram ou que já passaram. Tem um estudo de Harvard que diz que a gente passa, o tempo que a gente passa acordado, a gente passa 47% desse tempo revivendo e recordando. Ou lá na frente, resolvendo problemas ou criando problemas. Portanto, a gente passa quase metade do tempo que nós estamos acordados no passado ou no futuro. O passado já passou, o futuro não chegou e você está perdendo o seu presente. Você está perdendo de estar com seus filhos, você está perdendo de estar com a tua família, você está perdendo de estar com seus amigos. Mas o mais importante, você está perdendo a sua vida. Você está perdendo o contato com a pessoa mais linda que você pode encontrar neste mundo, que é você mesma. Você está deixando de se olhar no espelho e admirar essa pessoa incrível que tem aí na tua frente. Porque você está triste, deprimida, angustiada, magoada, ressentida, ferida. Até quando? Até quando você vai se permitir viver isso? Então começa a tirar todos os seus conteúdos que você não precisa mais. A gente tem uma sacolinha nas costas que a gente vai colocando a bagagem, a tristeza, a mágoa, as dores. Começa a tirar essas pedras de trás de você, que eu posso te garantir que você fica mais leve. Garantir. Ué, é físico. Se a gente carrega uma bolsa pesada, se tira o batom, se tira a carteira, se tira a escova de cabelo, se tira o rímel, se tira o creme, vai ficar mais leve a bolsa. É ou não é? Assim é com essa sacola que a gente leva pedras. Pedras. Você acha que a postura física faz diferença com o seu jeito de sentir, o seu jeito de se posicionar? Certamente. Porque deve estar pesado aqui atrás. Solta. Solta, fica ereta. Fica de frente para a vida. Você tem uma vida para viver. Você tem muitas coisas para agradecer. Só o fato da gente estar aqui, de você ter internet, de você estar conseguindo entender, de você estar aqui me olhando, certamente tem pessoas próximas a você, querendo, pedindo você de volta, pedindo para estar com você. Larga de ser egoísta, larga de viver em si mesmada, larga de viver triste, esperando que os outros venham te salvar. Se salva. Sai daí que você está vivendo, levanta essa cabeça, vai olhar o mundo, vai olhar a chuva, vai olhar as plantas, olha que coisa mais linda que tem aqui atrás. Vai olhar as pessoas que te amam, vai se olhar, vai se buscar de volta. Chega de sofrer. Tem uma frase do Leonardo da Vinci que está aqui embaixo, que o papel já levantou algumas vezes aqui, ó, que eu deixei aqui embaixo, para terminar esse nosso papo. Leonardo da Vinci, que eu adoro, diz assim: a simplicidade é a máxima sofisticação. Simplicidade é você acordar de manhã e dizer bom dia. Simplicidade é você olhar dentro dos seus olhos e dizer uau, você está acordada, você está viva, vamos. Simplicidade é você dar um beijo em quem você se ama, em quem você ama e se ama também. Pode se beijar, linda. Dar um beijo em quem você ama e dizer eu te amo. Simplicidade é você tomar um café quentinho e falar
gosto maravilhoso. A simplicidade é a máxima sofisticação. E eu vou te garantir que se você se olhar, você vai ver que você é extremamente sofisticada. Você é extremamente simples. Porque essa é você, porque essa sou eu. Vai em busca de quem você é. Vai em busca de soltar as suas amarras para ser feliz. Vai em busca de ser quem de fato você é. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e se respira.